Estou alegre por estar aqui com vocês nessa noite, aqui em Belo Horizonte. Sou lá de São Paulo, estou à casa da minha sogra e foi feito o convite de estar aqui com vocês, transmitindo a palavra de Deus. É um prazer estarmos sempre fazendo esse trabalho. Sem perder tempo, quero convidá-los a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje o tema é restituindo a minha essência. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Quem veio com o coração disposto a ouvir a palavra do Senhor diz amém. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Podemos ler? Amém. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pode tomar seu assento, os que puderem e quiserem. Nesses dias difíceis que a Bíblia disse que chegaria, que tempos difíceis chegaria, onde nós vemos que muita gente tem perdido muitas coisas na sua história, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, em diversos aspectos. Estamos ali no sul de São Paulo, uma cidade chamada Sorocaba, uma cidade aproximadamente 1 milhão de pessoas, e nós temos ali algumas famílias. E uma coisa eu percebi na mocidade e adolescentes da igreja: eles cantam junto, pois não tem um grupo tão grande assim para fazer ainda essa divisão, adolescentes e jovens. Por enquanto estão cantando juntos. E esse dia eu estava observando que nenhum daqueles jovens e adolescente vive com o pai e com a sua mãe. Todos eles moram ou só com o pai ou só com a mãe, junto ali com a madrasta ou padrasto. Ia ter um grupo de mais de 10, e a gente percebe o quanto a situação presente tem afetado na vida familiar, na vida conjugal. Nós que temos um bom tempo que servimos a Deus, eu não sei você, mas eu sigo a Deus desde 93, então passando aí dos 30 anos, já conhecemos um pouco do cristianismo, da palavra de Deus, temos um pouco de experiência. Eu sou um filho mais velho de 10 do meu pai com a minha mãe, sou da Bahia. Então a gente vem acompanhando tantas coisas na vida familiar, conjugal, interior, cidade pequena, pessoas da roça, como nós falamos, e de centros como a capital de São Paulo, onde morei vários anos também. E a gente percebe uma certa evolução na vida do ser humano. E percebemos também grandes desavenças
discórdias, descontrole, desequilíbrio, descontentamento, variações, oscilações financeiras, espirituais, conjugais, também na área do caráter humano, enfim, muitos prejuízos têm se chegado a diversas pessoas, homens e mulheres. Eu estou falando no sentido negativo, o quanto o ser humano tem sido afetado. Então é muito comum se ver as pessoas hoje ter um propósito positivo, seja lá qual for, mas quando é no outro dia, essa pessoa já mudou seus planos. Não tem estabilidade na sua caminhada, na sua postura, no seu comportamento, até no casamento, enfim. As pessoas são contra as coisas hoje e amanhã, elas já estão a favor com muita facilidade, sejam coisas boas ou ruins. Ou elas são contra e amanhã a favor, ou vice-versa. Então há um desconcerto, se é que podemos dizer, um desarranjo emocional, sentimental, espiritual, que alcança o mundo. E ainda com o avanço da tecnologia, esse crescimento tem contribuído para que essas coisas aconteçam muito mais, até porque as pessoas têm perdido a sua identidade pessoal. Algum tempo atrás era muito comum os filhos terem identidade. O filho se parecia muito com seus pais, muito com suas mães. As moças pareciam com sua mãe, sua maneira de vestir, de agir, de falar, de responder. Mas aí vem algumas necessidades que obrigou, entre aspas, os pais têm que trabalhar, o pai e a mãe, e as crianças não têm uma pessoa certa para elas brincar. É a tia, é o avô, é a avó, um vizinho, a creche, a escola. Então as crianças já não têm muito aquela identidade, elas já não se parecem muito com seu pai. As crianças de hoje, adolescentes, não parecem muito com sua mãe, porque elas não têm um lugar fixo, ou seja, não tem um bom tempo com a presença de um dos dois, porque a vida tem levado a essa correria. Então o homem está andando meio desordenado, sem direção, como que não fosse chegar a lugar algum. E até nós, Igreja de Jesus, temos perdido também nesse caminho. Mas tudo isso faz parte dos últimos dias, onde o apóstolo Paulo disse em suas cartas que chegaria tempos trabalhosos. Deus, quando fez o homem sem pecado, fez o homem perfeito, sem tortuosidade, sem desequilíbrio, a imagem e semelhança dele. Mas o homem foi perdendo a sua essência, criou para si muitas coisas que não era a vontade de Deus. E a campanha de vocês que diz restituindo a minha essência, restituir a essência é muito mais do que restituir algo que a gente perdeu. Restituir a essência é muito mais do que ter o emprego de volta, o casamento de volta. É muito mais do que ter o dinheiro que perdeu, o bem material. Porque não é a essência, a minha essência não é a essência do que eu possuo. Porque a minha essência com a essência do que eu possuo não tem nenhuma conexão. Eu apenas preciso delas. Mas quando fala da essência, a minha essência é daquilo que é próprio do meu ser, de quem eu sou. Como é que Deus me criou? Será que eu sou? Será que somos quem Deus queria que fôssemos se Adão não tivesse pecado? É claro que não. Nós não somos o que deveríamos ser se Adão não tivesse contraído delitos. Então perdemos a essência.
nos tornamos aprisionados pelo diabo e seu sistema, e daquilo que a Bíblia chama de carne, que não é a sua matéria, esse invólucro que está dentro dele, o espírito e a alma. Isso aqui é apenas uma bainha que tem o seu valor como morada do Espírito de Deus, é claro. Mas quando a Bíblia fala da carne, aquele que anda segundo a carne, e que anda segundo a carne entristece a Deus, não agrada a Deus, não herdará o reino do céu, não está falando do físico, está falando da natureza pecaminosa que o homem contraiu em Adão, e por isso todos morreram em Adão, por isso que todos pecaram. A Bíblia nem diz que todos pecariam, é claro que todos pecariam, mas nesse sentido da essência, foi afetada ali em Adão, a essência do homem foi danificada, mesmo esse não perdendo por completo, foi atingido. E Deus olhou sempre para isso com tristeza, porque o homem se tornou um pecador e já nasce com essa natureza. Deus um dia ficou muito aborrecido, disse: o homem é desde criança que é um pecador, vou destruí-lo, vou mandar o dilúvio e vou acabar com o homem e com toda a criação, vou poupar apenas uma família de quem Deus se agradara: Noé, seus 3 filhos e suas noras. Porque a arca não foi feita para salvar a humanidade, foi feita para salvar a semente através daquela família. Nós não sabemos o que Noé estava pregando, porque a pregação de Noé não seria: se arrependa e vem para a arca. Não, o próprio Deus diz: farei uma aliança com você, você, Noé, vai fazer uma arca e vai salvar nessa arca você e a sua família e os animais, porque a arca não era para a multidão correr para lá. Nós não sabemos, mas Deus até aí tinha sofrido muito com o ser humano, porque Deus criou o homem e o dilúvio veio mais de 1000 anos depois da criação do homem. Então imagina esse período, Deus tolerando, Deus aguentando o homem, porque Deus fez o homem de um jeito, agora o homem está em outra condição, mas o desejo de Deus não era exterminar a raça humana por completo. Mas ele viu que o dilúvio não resolveria: não vou matar mais o homem, não vou eliminar mais com água, porque eu vejo que ele é pecador, não tem que nascença. Vai ler lá nos capítulos primeiros até o capítulo 9, se me fala a memória, do Gênesis, Deus falando isso. Mas Deus que tinha um plano desde o princípio: eu preciso colocar de volta neste homem, incendiar nesse homem, reviver nesse homem a essência que eu coloquei nele quando soprei nele o fôlego de vida ali no jardim. Quando Noé nasceu, tiveram uma esperança que seriam livres da carga que a maldição da terra através de Adão tinha herdado. Então eles tiveram esperança em Noé. Mas Noé não era o Messias em que o povo esperava. Em Gênesis 3:15, uma profecia, falamos sobre isso. E a gente percebe em todo o Antigo Testamento uma esperança de alguém que mudaria isso na raça humana. Vieram profetas, reis, sacerdotes, vários homens, mas ninguém conseguiu ter os requisitos daquele que o povo estava esperando e que era uma profecia desde o começo. Mas como Deus estabeleceria, Deus levantou profeta, homens usados, mas nada se resolvia, porque homens adoravam a Deus hoje e voltavam no outro dia para a idolatria. Alguns sobravam, alguns profetas, reis, sacerdotes, alguns que no Antigo Testamento recebiam a unção com óleo, simbolizando o Espírito Santo, que um dia viria sobre todos que acreditassem. Então Deus disse: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
através do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Ali Deus está sinalizando que Ele mudaria isso na vida do homem. Que o homem não seria mais escravo, se assim quisesse. Porque o Espírito Santo não era dado a todos, a não ser aqueles que Deus escolhesse. No Novo Testamento a visão seria: todo aquele que cresce no Filho de Deus receberia a presença do Espírito para habitar na sua vida. E aí teria a possibilidade da essência ser restituída, daquilo que Deus soprou no homem. Eu estou falando do fôlego de vida, mas a natureza desse sopro, mas não danificado. O homem continuou com a velha criatura dominando a sua vida, e Jesus teve nos seus dias muito confronto com os judeus, alguns deles da seita do farisaísmo, os fariseus, onde ele seguia a letra da lei, sem ter restaurado em si a essência de Deus, que só poderia vir através da morada, da presença do Espírito. E um dia Jesus mesmo disse: olha, aquele que tem sede, vinde a mim e beba. Aí João disse, Jesus estava falando do Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Jesus então morre, Jesus ressuscita, e a partir daí o Espírito Santo seria dado a todo aquele que cresce, diferente do Antigo Testamento. E um dia, Jesus ainda no período da sua morte e ressurreição, os seus discípulos estavam comendo dos judeus em uma casa fechada, e Jesus aparece para eles e disse, e soprou sobre eles e disse: recebei-vos o Espírito Santo. Mas nesse momento aconteceu apenas com um grupo de discípulos que estavam comendo. Tomé nem estava nesse momento. Depois é que Tomé encontra com Jesus na sua ressurreição. Mas Jesus sabia da promessa. Falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, não saia, até que do alto seja revestido de poder. Jesus morre no período da Páscoa. Da Páscoa até o dia da festa de Pentecostes era cerca de 50 dias. Jesus, quando morre, fica com seus discípulos ainda 40 dias com eles. Faltavam então cerca de 10 dias para acontecer a festa do Pentecostes. Jesus diz: vai, fique em Jerusalém e não saia de lá. Eles não sabiam de que estava marcado. Demorou então cerca de 10 dias eles no cenáculo para receber o Espírito Santo. Até esse momento ninguém tinha recebido a plenitude do Espírito, nem Davi, que tinha o Espírito Santo, nem Sansão, nem João Batista, ninguém mais. E eles estavam no cenáculo, naquele salão. De repente eles começaram a ouvir um barulho, ouvir como que fosse um vento veemente, violento entrando naquele lugar, um barulho. E começaram a olhar um para o outro e viram um sinal como que fogo, língua, como que não era fogo, mas uma língua parecida, que pousava sobre a cabeça de cada um. Eles olhavam e viam com seus olhos. E foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outros idiomas, na língua daquele povo que vieram de diversos lugares para a festa de Pentecostes, como os judeus, não importa onde nasce, ele é judeu. Aquela festa de Pentecostes, eles se reuniam para adoração em Jerusalém, e os discípulos que estavam falando em outras línguas não tinham estudado em outro idioma, e de repente as pessoas começaram a dizer: estão bêbados, porque eles estão falando no nosso idioma, sendo que eles nunca estudaram, porque eles são da Galileia, são um povo simples. Pedro então se levanta e diz assim: olha, eles não estão bêbados como vocês estão pensando. Sendo essa hora 9 horas da manhã, terceira hora 9 horas da manhã, no calendário deles. Os judeus não tinham hábito de ingerir bebida alcoólica até 9 horas da manhã. Então Pedro estava dizendo: vocês sabem que eles não bebem até esse momento, então não estão bebendo. Sabe o que está acontecendo? Atos capítulo 2, a partir do versículo 16, você vai ver Pedro explicando: isso aqui está se cumprindo que o profeta Joel disse, que o Espírito seria derramado sobre toda criatura.
alguns teriam visões, revelações, e outros profetizariam. Então, começa aí um processo do reino de Deus se manifestando na vida dos homens. A restauração dessa essência. A natureza da mensagem muda a partir de então. As pregações já são um pouco diferentes daquelas do Antigo Testamento, apesar de ser o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Mas Deus agora se revela de uma forma clara e profunda, mais consistente, porque agora as pessoas teriam capacidade de compreender alguns mistérios que no Antigo Testamento eles não tinham, porque não tinham o Espírito Santo. Jesus mesmo disse assim uma vez para os seus discípulos: eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não suportarão agora. Mas quando vier o Consolador, Ele vai ensinar vocês toda a verdade. Vai fazer vocês se lembrar de tudo aquilo que eu tenho falado. Jesus estava dizendo: o Espírito de Deus vai trabalhar na vida do ser humano, construindo aquilo que foi destruído pelo pecado, e ele vai ter uma compreensão e uma capacidade melhor para receber a mensagem clara que Deus sempre quis transmitir, mas o homem não estava perceptível, porque estava muito danificado. Esse Espírito que foi dado para morar no homem, ele tem uma capacidade tremenda, até porque ele é Deus. E aí o apóstolo Paulo, que compreendia e falou muito sobre essas coisas, Jesus também disse, João também falou sobre o novo nascimento. Aí nós lemos aqui nessa noite, onde diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Isso é restauração, porque as coisas velhas já passaram. Os passos antigos, os conceitos antigos, as filosofias que conduziam os homens que se esforçavam tanto para agradar a Deus, mas não conseguiram chegar lá, porque ninguém consegue se aproximar de Deus puramente com seu esforço humano, se não for dirigido pelo Espírito de Deus. Então, se alguém está em Cristo Jesus e anda pelo Espírito dele, esse tal tem a sua essência restituída. Se alguém está em Cristo, e se Cristo está nele, se alguém está em Cristo e não anda segundo a carne, a natureza pecaminosa que domina. Lá em Romanos capítulo 8 ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas não é para todos que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas para frente ele fala que aquele que é guiado pelo Espírito, ele é inclinado para o lado do Espírito. Aquele que é da carne, na natureza da carne, é inclinado para as coisas da carne. Mas quem faz isso não pode agradar a Deus, porque está ainda na velha natureza, e estando ainda velho homem, está destinado à ira de Deus e à condenação eterna, porque segundo a carne não tem como agradar a Deus. O versículo 9 do capítulo 8 de Romanos, Paulo diz: vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Mas quem é que tem o Espírito de Cristo? João capítulo 14, 17 diz assim: o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não conhece e não vê, mas vós conheceis, porque habita com vocês e um dia estará em vocês. Os discípulos não eram habitados pelo Espírito Santo, ainda que tinham poder para repreender a doença.
dessa enfermidade. No capítulo 10 de Mateus, Jesus chama os 12, inclusive Judas Iscariotes estava no meio deles. Recebeu poder para limpar os leprosos, expulsar os demônios, curar os enfermos e repreender todo o mal. Mas o Espírito operava com eles, cooperava com eles, mas não habitava neles. Por isso Jesus fala para os seus discípulos no versículo 17 do capítulo 14: o Espírito que habita com vocês, primeiro plano, e futuramente estará em vocês. E aí o novo nascimento só acontece em quem tem o Espírito de Deus habitando. Não basta ter o Espírito de Deus junto, tem que ser morada. Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Esse Pai o amará, e eu, meu Pai, viremos e faremos nele morada. Então se vai necessário entender que essa restauração do nosso ser, da nossa vida, nos tornar para a posição que Deus quer que estejamos, só pode acontecer com o Espírito de Deus morando dentro de nós, partindo de dentro de nós. Ele não faz reforma, recapeamento. O próprio Deus, usando Paulo na primeira carta da Tessalônica 5:23, diz assim: que o Deus de paz vos santifica em tudo. E ele fala da onde vai começar a santificação, que Deus vai gerar: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados para o dia da vinda do Senhor, de forma irrepreensível, do espírito, alma e corpo. Reflete na nossa vida física o que o Espírito de Deus gera no nosso espírito, que é a parte central do ser humano, que leva este a adorar e ter fé no seu Criador. Mas alguns de nós não temos a essência restaurada, porque sofremos apenas a influência, os respingos, mas ainda não é habitado. Como saber que alguém é habitado ou não? É só quando a gente olha o fruto do Espírito e as obras da carne. As obras da carne revelam que essência nós temos. Capítulo 5 em Gálatas, você vai encontrar ele falando: os que andam segundo as obras da carne e os que têm no singular o fruto do Espírito com nova característica. As obras da carne são cerca de 16. Aí ele fala que aquele que anda segundo o Espírito não tem lei contra isso. Esses herdarão o reino de Deus, que anda segundo o Espírito, fruto do corpo, fruto do Espírito. Mas que anda segundo as obras da carne não pode entrar no céu, não pode herdar o reino do céu. Aí ele falou: aqueles que gostam de ter inveja, de feitiçaria, que pode ser simpatia. Feitiçaria, não confunda feitiçaria com macumba, que tem feitiçaria que é apenas uma simpatia. Simpatia é feitiçaria. Tem até feitiçaria evangélica, né? Então o que acontece? Os adúlteros, os prostitutos, os avarentos, os briguentos, falar diversas. Quem pratica essas coisas não pode herdar o reino do céu, porque não teve a sua essência restaurada, ainda vive no velho homem, ainda é dirigido pela natureza antiga. Mas quando esse alguém tem um encontro com Jesus e Jesus habita nele, quando esse alguém não se liberta sozinho, ele deixa que Jesus se liberta, porque ninguém consegue se salvar, ninguém consegue se libertar. Jesus não disse para você largar os seus
Jesus que tira. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então nós precisamos dessa revelação de Deus, se andando em direção ao homem, porque um homem sem Deus é como uma ovelha perdida. Por isso Jesus sentava no meio dos pecadores, porque era como uma ovelha perdida. Os fariseus que achavam que não era ovelha perdida, quando via Jesus no meio dos publicanos, as prostitutas, ficavam questionando: como pode ele ser um judeu comer com os pecadores? Ficavam murmurando. Jesus não querendo ficar debatendo teologia com eles. Olha, deixa eu fazer vocês entenderem. Lembra do pastor quando tem 100 ovelhas? E que uma se perde? Quando a ovelha se perde, não é quando a ovelha foge. Pastor vai atrás da ovelha. Ele fica, a ovelha que foge não sabe nem se é ovelha, talvez seja bote. Então, ele deixa no curral. As ovelhas enormes estão seguras. Ele vai em busca, e quando encontra, ele fica alegre, ele faz festa. Assim acontece no reino do céu. É isso que eu estou fazendo. Vocês não entendem? Eu estou buscando as ovelhas perdidas do meu Pai. Eu ainda vou na ilustração de uma palavra para ver se vocês entendam. Eu sou igualmente aquela mulher que perdeu uma das suas dracmas e ficou preocupada, e foi pegar vassoura e foi procurar, e quando encontra a dracma perdida, se alegra no meio das suas amigas. É assim que o Pai está fazendo. Me enviou igualmente uma mulher procurando a sua dracma. Eu sou aquele que está em busca da ovelha perdida, em busca da dracma perdida. Eu também sou igualmente aquele pai que o seu filho foi embora e ficou ansioso, esperando lá na porta, lá na frente, até o filho voltou, sua consciência, e volta depois de ter perdido tudo, porque filho pródigo, nesse sentido, pródigo é ser gastador, desperdiçador. Naquele sentido bíblico, ser pródigo é desperdiçar. E quando volta, ele aceita de volta. E é isso que o Pai está fazendo agora, através de mim. Jesus queria dizer isso. O Pai está aceitando a todos que voltarem. Deus querendo recompor, reconstruir, voltar, tirar essa deficiência que foi causada na imagem e semelhança dele, que colocou no ser humano. E Paulo exclama: porque se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Paulo chega a chamar de ressurreição. Lá em Colossenses: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são de baixo, onde está assentado. Ele não está proibindo você buscar bens, segurança, até certo ponto, de estrutura física. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte: você colocar seu coração, sua vida, entender que o bem maior de Deus se constitui naquilo que Ele gera dentro de nós. Então fala: não ajunteis tesouro aqui, porque aqui o ladrão e a praga vem tira de você, mas ajunteis tesouro no céu. É quando a sua vida aqui, ela vai garantir o seu galardão lá. É isso que Deus está dizendo agora. É um novo ritmo, é uma nova história, é uma nova caminhada. Agora é uma vida de entrega. Agora é uma vida que você chega diante de Deus e fala assim: eis-me aqui diante de ti. Antigamente precisava de ovelha, de novilho, de cabra e de bode, mas agora eu ofereço a minha própria vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Precisamos estar diante de Deus, entender quem eu sou, quais são as minhas condições diante de Deus. Não é as condições no sentido: será que Deus vai me aceitar ou não aceitar? A ideia não é essa. Se estiver indo até Ele, Ele mesmo disse, Jesus falou: todo aquele que vier a mim, todos, de maneira
nenhuma lançarei fora. Mas às vezes a gente quer dar uma tapeada, às vezes a gente quer dar uma regularizada, para depois procurar Deus. Eu não, pastor, eu não me sinto digno de ir à igreja, porque eu estou com a vida toda errada. Você é a pessoa certinha para ir buscar Deus. A minha vida está arrebentada, eu minto, eu roubo, eu traio, eu faço um monte de coisa. Jesus não veio em busca dos que estavam achados em segurança, se é que existem, mas dos perdidos, dos doentes, dos desenganados, dos que estão na lama, num charco de lodo, como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Depois de ter se inclinado para mim, me encontrou num charco de lodo e me tirou de lá, e me colocou sobre a rocha. Restauração. Lá no livro de Apocalipse, ele chega a dizer para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Presta bem atenção. Ele não disse: lembra onde caiu, volta lá onde você pegou. Não é isso. Aquilo lá são coisas velhas que você tem que deixar para lá. Ele disse: lembra de onde é que você estava e não está mais. Onde foi que Deus tinha te colocado e você já não se encontra lá. Lembra e volta à posição, à cadeia, ao nível que Ele tinha te colocado, e você se encontra perdido. Volta lá, porque encontrará Ele. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volta a praticar as primeiras obras da fé, não do homem sem Deus. Lembra-te, pois, Deus nos colocou, quando alguém é salvo por Cristo, é colocado nas regiões celestiais, na condição de filhos, na condição de santos, salvo. Quando alguém fala assim: você é santo, a pessoa até estremece e fala assim: não, eu não sou santo. Por que a gente fala isso sem pensar primeiro? Porque a gente pensa que ser santo é ser perfeito. Ser santo não tem nada a ver com ser perfeito. Ser santo é ser separado. E qual foi o dia que você foi separado? No dia que você falou: eu entrego a minha vida para Jesus. Aí Ele separou você, tirando do mundo, colocando agora para fazer a vontade dEle. E isso aconteceu, a santificação. Lá em Efésios capítulo 4, a partir do 11, você vai ver os ministérios que Deus levanta, que Deus dá à igreja. E fala que o propósito é desses ministérios o aperfeiçoamento dos santos. Está vendo que ser perfeito e ser santo é a mesma coisa? Você foi santificado por Cristo. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. João 17, versículo 17, se fala em memória: a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, quando encontra alguém e esse recebe, recepciona, a fé é gerada. E essa pessoa, crendo por meio da fé que foi gerada, ao ouvir a palavra, ele é santificado por Deus. Paulo chama os irmãos o tempo todo nas suas cartas, os santos que estavam na igreja tal. Isso estou falando da essência de Deus, Ele restaurando isso em nós. Para terminar, é por isso que você não pensa mais como pensava quando estava no mundo. O que aconteceu? Restauração da sua essência. É por isso que você não vai em alguns lugares que ia quando não era cristão. É por isso que alguns de vocês, quem sabe, enchia a cara de bebida alcoólica, palavrão, pensar em trair, matar, roubar, mentir até dormir. Mas agora você é diferente. Por quê? Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é.
As coisas velhas passaram e tudo se fez de novo. Isso se chama conversão. O que é conversão? Você está indo numa direção e percebe que está indo numa direção errada, e você fala assim: ó, eu vou retornar e vir em direção oposta. A vontade de Deus é para cá, eu vou fazer a conversão. Isso o Espírito de Deus faz na vida do ser humano. Deus quer restaurar. Depende da gente. Depende da gente no sentido de receber, porque Deus é que inicia a obra de salvação. Nós precisamos receber isso. Aquele que crê, aquele que aceitar aqui é no sentido de receber aquilo que é ofertado gratuitamente, que na Bíblia é chamado de graça, favor que nós não merecemos. Você está aqui pela iniciativa de Deus. Que usou alguém para te convidar? Que usou alguém para falar da palavra, para jogar um panfleto na rua, para anunciar através do alto-falante, através da caixa de som, através do pai e da mãe que conheceu o Evangelho antes de você? É uma iniciativa de Deus. Agora nós precisamos entender: estamos dispostos a receber isso ou endurecer o coração? Como o povo de Israel fez, está lá no livro de Hebreus: se hoje ouviste a voz do Senhor, não vos endureçais, assim como o povo endureceu no deserto e foram destruídos pelo mal. Nós precisamos entender: é a vontade de Deus mudar a nossa vida. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não conhece Jesus, conhecer Jesus não é ter ouvido falar de Jesus, mas é ter sido participante dessa natureza que Deus restaura no homem. Esse alguém está tendo agora essa partícula da natureza de Deus manifestando em você. Se tem alguém que ainda não conhece esse universo, que ainda não conhece esta palavra que liberta, que ainda não teve essa revelação profunda, eu quero dizer para você: não importa o estado que você está, que você entrou, o que está na sua mente e seus conceitos, Jesus, que é soberano, é que tem o poder. Não queira se consertar para depois vir. Venha dizendo: Jesus, cura-me, salva-me, liberta-me, perdoa-me, faz de mim uma nova pessoa. Porque não há outro nome pelo qual podemos clamar, pelo qual devemos ser salvos, só pelo Cristo, o Filho de Deus, que morreu em uma cruz, que teve encontro. Quem aqui já teve encontro com Jesus? Mas alguns de nós às vezes fica querendo dar uma voltinha lá ainda, onde a gente estava antes. E uma mensagem como essa, você começa a lembrar de algumas coisinhas que você voltou a fazer do velho homem. E aí você fica um pouco preocupado, porque Jesus me salvou e de vez em quando fico dando as liscadinhas nas coisas. Ainda começo a ser participante de alguma coisa que eu sei que não está legal. Meu pastor, meu líder nem sabe. Mas tem alguém nessa noite que sonda nossos corações e sabe dos nossos pensamentos. E que você poderá fazer a oração de Davi dizendo: dá-me de volta a alegria da salvação e não retira de mim o teu Espírito Santo. Ele restaura você nesta noite. Se você crê, verás a glória de Deus. Deixa Deus tomar as rédeas da sua vida a partir de hoje. Deixa Deus tomar a direção. Esse volante que você quer controlar, a capacidade humana não levará muito longe, mas a direção de Deus nos levará à vida eterna. Deixa Deus dirigir. Eu encerro aqui a minha pregação. E agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês.